Boa tarde, pessoal. Então tá bom. Peguem seus aplicativos móveis aí, né? E vamos iniciar. Vamos iniciando então a resolução de questões aí. Valeu? Então tá. Então a primeira questão é a última que nós estávamos analisando na aula passada, né? Então diz assim, ó: Pedro ajuizou ação indenizatória contra Diego, tendo o juiz de primeira instância julgado integralmente improcedentes pedidos formulados na petição inicial, por meio de sentença que veio a ser mantida pelo tribunal em sede de apelação. Então aqui nós temos o Pedro contra o Diego, perdeu em primeiro grau, perdeu em segundo grau. Contra o acórdão, aí você tem um acórdão do tribunal, Pedro interpôs recurso especial sob o argumento de que teria ocorrido violação de dispositivo da legislação federal. A presidência do tribunal, no entanto, inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recurso repetitivo. Vem a pergunta, então, né? Diante da situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que Pedro deverá interpor. Então, o que nós temos aqui? Na verdade, a gente tem o seguinte desenho, né? O caso está aqui no Tribunal de Justiça, né? E no Tribunal de Justiça você tem um acórdão proferido pelo tribunal, tá? Então tem um acórdão proferido pelo tribunal. Do acórdão proferido pelo tribunal caberia ou recurso especial ou recurso extraordinário, ou caberia até os dois, recurso especial e extraordinário, a depender se o recurso especial ataca a lei ou se o recurso extraordinário estaria atacando aí uma possível violação à Constituição Federal. Acontece que o recurso especial, RESP aqui, portanto, ele não vai ser interposto diretamente no STJ. Ele passa por um juízo de admissibilidade, por uma triagem que pode ser efetivada pela vice-presidência ou pela presidência do tribunal. Então nós ainda estamos aqui, ó, no âmbito do tribunal. E esta vice-presidência ou presidência que vai admitir ou não recurso especial, ela pode admitir ou não por dois fundamentos. Aí é assim, ó. Vamos tentar entender aqui, isso é bem comum de ser cobrado, né? Então você tem aqui o recurso especial levado à vice-presidência. Da vice-presidência você vai ter dois tipos de julgados. Ou o recurso vai ser conhecido, vamos supor que o recurso seja conhecido e admitido, tá? Então o recurso foi admitido. Se o recurso foi admitido, o que vai acontecer? A partir da admissão que a vice-presidência ou a presidência do tribunal faz, ela remete o recurso para o STJ. Então aqui você vai ter a seguinte via. Vamos estudar a primeira via de admissão, tá? A matéria está no TJ, porque até então aqui, ó, é Tribunal de Justiça. Aí o vice-presidente, ele vai lá e admite aquele recurso especial. Ao admitir o recurso especial, ele manda o recurso especial para o STJ. Mas não é o que mais acontece, não é muito comum acontecer isso, a admissão de um recurso especial. O mais comum é essa vice-presidência não admitir o recurso especial. Então você tem aqui, nega seguimento, né? A questão pode falar nega seguimento ou não admite o recurso especial. Se o vice-presidente não admite o recurso especial, de regra, você vai ter que analisar quais são os fundamentos desta não admissão. Se ele não admitir por inexistência de preenchimento de requisitos do recurso especial, caberia agravo em recurso especial. Então funciona assim, ó. Se a negativa de seguimento ela for por vários critérios, como por exemplo, o recurso especial não pré-questionou a matéria, você está buscando revolver matéria de fato, aí caberia agravo em recurso especial. Então caberia aqui agravo em recurso especial. Aí esse agravo em recurso especial ele vai ser remetido para o STJ. Então vou repetir o que eu falei.
se a vice-presidência ou presidência não admitir o recurso especial, negar, portanto, seguimento, em virtude do não preenchimento de requisitos, de buscar revolver matéria de fato, de buscar realizar reexame de matéria já julgada, caberia agravo em recurso especial. Só que nesse caso aqui, observe assim, ó, ele não negou seguimento porque a matéria estava buscando rever provas ou porque não havia pré-questionamento. A negativa de seguimento ela é bem específica. Ela é em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo. Se é com base, a negativa de seguimento é com base em tese contrária àquela que já está no recurso, aí cabe agravo interno para o próprio Tribunal de Justiça, para um órgão colegiado dentro deste Tribunal de Justiça. Aqui é um enredo, não é muito fácil acertar essa questão. Basicamente, você tem que tirar uma fotografia do TJ, da decisão do TJ e perguntar por que não foi levado ao STJ? Se não foi levado ao STJ, porque aquele recurso especial não preencheu requisitos, não foi pré-questionada a matéria, está buscando discutir matéria de fato, reexaminar provas, bom, aí todas as situações caberiam agravo em recurso especial. Só que tem uma que não cabe agravo em recurso especial, caberia agravo interno. Quando? Quando o recurso especial é contrário a uma tese do STJ, fixada e julgada aqui em grau de recurso repetitivo. É um dos grandes exemplos que nós temos aí. A segunda questão também vai tratar com essa matéria aí. Então você está vinculando a autoridade das decisões dos tribunais. E aí não deixa chegar até lá em virtude de já ter fixado uma tese. Qual é a diferença aqui, ó? Agravo interno. Quem é que vai julgar esse agravo interno? O Tribunal de Justiça, no órgão colegiado. Entendeu? Então ele não sobe. Já o agravo em recurso especial sobe diretamente para o STJ. Para você não precisar decorar, você tem que raciocinar da seguinte maneira. Olha só. Por que o Tribunal STJ fixa teses repetitivas, fixa súmulas, ou por que ele tem a autoridade das decisões? Para que as coisas sejam resolvidas nas instâncias inferiores, para que as coisas não cheguem até ele. Por isso que ele julga teses repetitivas, senão ele não julgava, senão ele deixava subir normal e aplicava lá a jurisprudência dele. Ele só reúne para julgar em grau de tese porque ele não quer que as coisas cheguem até o STJ. Pois então, se o Tribunal de Justiça diz, o teu recurso especial, diz aqui, ó, o teu recurso especial é contrário a uma tese do STJ, não cabe levar ao STJ diretamente, porque senão não teria o porquê da existência de teses repetitivas ou súmulas. Caberia você a interpor agravo interno para ser resolvido pelo próprio colegiado lá no tribunal. E qual é o debate que eu vou fazer nesse agravo interno? O debate que eu, agravante, vou fazer é o seguinte: a tese utilizada pelo vice-presidente não é a mesma tese que eu estou buscando aqui no meu recurso. E aí, nesse agravo interno, eu tento diferenciar aquilo que o vice-presidente aplicou e aquilo que a tese está falando diante dos autos do caso concreto. Entenderam aí? Vou dar um exemplo prático agora, que é o que realmente fica. Vamos supor que o sujeito tenha pedido medicamentos, né? Aí ele pediu o medicamento X, lá, fornecimento gratuito pelo medicamento X. Aí eu fiz a interposição do recurso especial. Perdi, tomei porrada do início ao fim, medicamento X, tá? Aí chegou lá na vice-presidência. A vice-presidência nega seguimento, dizendo assim: o STJ já decidiu que na condição do autor não é dado o medicamento Y, conforme a tese número tal. Aí no meu agravo interno eu vou dizer ao vice-presidente e ao colegiado lá no tribunal, dizendo assim, ó, o meu caso é sobre o medicamento X. A tese que tu aplicou é do medicamento Y, então ela não é a mesma situação. Então a gente vai falar aquilo que no direito processual a gente chama de distinção, ou distinguish, que é a distinção entre a tese e
o recurso. Aquilo que eu estou falando e aquilo que o STJ decidiu. Entenderam? É um procedimento chamado distinção, né, que é você fazer a diferenciação entre o teu recurso e aquela tese aplicada. Só que essa diferenciação eu faço no âmbito do tribunal, não diretamente lá para o STJ. Beleza, então? Agora, se não tem tese, se não tem autoridade das decisões ou outras situações, aí vai para o STJ, porque é direito da parte bater na porta do STJ. Então, peguem lá as alternativas, nós temos assim, ó. Diante dessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que Pedro deverá interpor. Qual é o recurso que Pedro deverá interpor? Agravo em recurso especial? É o caso? Não é. Agravo em recurso especial se o recurso especial não fosse recebido pelo preenchimento de requisitos. Letra B. Agravo interno, né? Para demonstrar ao plenário do tribunal ou a seu órgão especial que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta, aí a distinção daquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no regime de julgamento de recurso repetitivo. Então a gente até poderia ficar com ela aí. Depois da letra C, agravo interno para demonstrar ao Superior Tribunal de Justiça, aí está errado. Porque o meu agravo interno não é para o Superior Tribunal de Justiça. O meu agravo interno é para o tribunal. Eu nunca posso marcar lá uma questão que diga que agravo interno altera órgão de jurisdição. O agravo interno é dentro daquele tribunal. Se o agravo é interno é porque ele é interno, né? É difícil isso, mas é interno, né? Então, letra B, continuamos com ela. E a letra D, recurso extraordinário. Aí não, né? Estamos trabalhando com recurso especial e não afronta aí a Constituição Federal. Então, ficamos com a letra B, Brasil, certo? Questão número 2. Veja que é na mesma sequência aí, porque caiu duas vezes isso na prova da ordem. O advogado Jonas interpôs recurso especial contra o acordo do Tribunal de Justiça X. Ocorre que no corrente ano, a vice-presidência/presidência do referido tribunal negou o seguimento ao recurso interposto, afirmando que o acórdão recorrido se encontra no mesmo sentido de precedente do STJ, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos. Veja que a pergunta é a mesma, né? Apenas algumas peculiaridades. Por que ele diz aqui vice-presidência ou presidência? Porque quem vai decidir isso é o regimento interno que vai dizer se é a vice-presidência ou a presidência que vai julgar, conforme a atribuição. Então o caso é o mesmo. Chegou lá no Tribunal de Justiça, o sujeito fez a interposição de um recurso especial, o recurso especial não foi aceito, por quê? Porque o acórdão recorrido, aquele que eu ataquei, ele está de acordo com o precedente do STJ. Está de acordo com uma tese repetitiva, por exemplo, do STJ. O que caberia aqui? Aí diz assim, ó, agravo de instrumento, não, né? O agravo de instrumento no processo civil moderno, contemporâneo, ele só cabe da decisão do juiz para o tribunal. Nós não temos agravo de instrumento do tribunal para o STF ou STJ, não existe isso. Então, agravo de instrumento é recurso apenas do juiz para o tribunal. Letra B, agravo em recurso especial, e aí não é o caso do agravo recurso especial, porque o agravo do recurso especial ele vai ser cabível quando eu não preencher requisitos do recurso especial, mas não vinculado a teses, a precedentes, a autoridades das decisões. Letra C, agravo recurso especial, também está errado aí. E a letra D, o correto, agravo interno, direcionado ao órgão colegiado competente para revisar decisões do presidente ou do vice-presidente do Tribunal de Justiça. Correto, né? Então, é esse agravo interno aqui. Por que ele fala destinado ao órgão colegiado competente? Porque, novamente aqui, quem vai definir qual é o órgão colegiado competente, se é o órgão especial, se é o pleno, se é o plenário, vai depender do regimento interno daquele tribunal. Nós temos tribunais de justiça bem extensos, como é o nosso, é um tribunal de justiça muito numeroso, e tem tribunais de justiça no país que são um número bem ínfimo, né? Então vai depender da composição que eles têm lá. Por isso ficamos com a letra D, Dinamarca. Ficou claro isso? Essa não dá para errar porque você está aqui de tarde. Eu fiz duas questões sobre isso. Se cair novamente isso na prova da ordem e você errar,
Aí você fica com raiva, né? E diz, ah, que raiva, eu errei. É isso mesmo, aí tu pode ficar. Né? O problema é errar aquilo que a gente estudou, né? Isso é complicado, né? Aquilo que a gente não estudou, a gente fica tranquilo de errar, né? Fica até feliz, né? Errei porque eu não estudei e tal. Mas toma cuidado, então. Quando cai aquela matéria que você estudou, já viu ela, bate o olho lá e pensa, essa aqui eu vou acertar, né? Ou há uma grande probabilidade de acertar, né? E aí tu para, começa a raciocinar, faz hipóteses. Eu, sinceramente, sim, Juliano, eu não sou muito de autoajuda, assim, sabe? Ah, vai lá, você vai conseguir, eu não sei. Você tem que ter raciocínio, manter a calma e enfrentar aquilo que você estudou. Acho que a prova de ordem ela é justa. Se você estudar a matéria, você vai lá enfrentar, com raciocínio você consegue marcar. Essa é a ideia. Questão número 3. O supermercado X firmou o contrato com a pessoa jurídica Excelência. Sociedade empresária de renome. Olha o renome, ó. Renomeado, professor. Né? Então, o supermercado X firmou o contrato com a pessoa jurídica Excelência, sociedade de renome, para que esta lhe prestasse assessoria estratégica e planejamento empresarial no processo de expansão de suas unidades por todo o país. Diante da discussão quanto ao cumprimento da prestação acordada, uma vez que o supermercado entendeu que o serviço fora prestado de forma deficiente, as partes se socorreram da arbitragem, em razão de expressa previsão do meio de solução de conflitos trazido no contrato. Até agora o que eles falaram é o seguinte, ó, tem cláusula arbitral. 2 pessoas fizeram um contrato e elegeram a arbitragem. Não vão ao Poder Judiciário, vão levar a arbitragem. Aí diz logo abaixo assim, na arbitragem restou decidido que assistia a razão ao supermercado, sendo a sociedade empresária condenada ao pagamento de indenização, além de multa de 30%. O que ele está contando? 2 pessoas jurídicas foram para a arbitragem. Na arbitragem nós tivemos a sentença arbitral, e aí o que aconteceu foi a condenação da sociedade empresária Excelência a pagar indenização e multa de 30%. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. Letra A. Por se tratar de um título executivo extrajudicial, deve ser instaurado um processo de execução. A pergunta aqui básica é, sentença arbitral, ela é título judicial ou extrajudicial? Judicial. O que aconteceu aqui? Na verdade, se nós observarmos o Código de Processo Civil, ele contempla 2 repertórios. Né? Os títulos extrajudiciais, que são esses aqui que estão na tela, são aqueles formados fora do juízo. Né? Então, letra de câmbio, nota promissória, contrato assinado por 2 testemunhas, instrumentos de transação, hipoteca, seguro de vida. Aí você tem aí outro importante, o contrato de aluguel, também bem importante. São títulos formados fora do juízo. Aí, por que a ordem sempre pergunta a estrutura da sentença arbitral? A arbitragem ela tem 2 peculiaridades. Primeiro, a sentença arbitral é um título judicial, e assim fez o Código para dar maior poder para a arbitragem, porque o Código de 2015 deseja que as partes resolvam mais os seus conflitos sem solucionar o poder, ou sem acionar o Poder Judiciário. Como é que a gente desafoga o Poder Judiciário? Criando meios de solução de conflitos, entre eles a arbitragem. A arbitragem é muito rápida porque a sentença arbitral ela é irrecorrível. E o outro elemento importante da estrutura da arbitragem é que eles podem ter feito eleição de arbitragem, mas se o autor entrar em juízo e o réu nada falar, se entende que eles renunciaram àquela cláusula arbitral. Então depois a gente vai ter uma questão que vai trabalhar com isso também. Mas vamos lá. Aí tem as alternativas. Por se tratar de um título executivo judicial, estamos junto aí, né? Será promovido segundo as regras do cumprimento de sentença. E aí, né? Né? Então dá para ficar com essa. Então, sentença arbitral é um título executivo judicial, sim, e para títulos executivos judiciais nós cumprimos a sentença. Por que eu tenho que levar isso ao judiciário? Aqui um outro ponto que costuma cair também. E apenas acho, que a arbitragem vai cair para você, porque ela é uma matéria que está se falando muito agora, arbitragem, como um meio de
tentar solucionar os conflitos e desafogar o Poder Judiciário. A arbitragem tem uma peculiaridade, que ela é um título judicial, só que a arbitragem tem outra peculiaridade. Qual é o grande problema da arbitragem? Ela tem a força de resolver rápido, só que a arbitragem não tem soberania. A arbitragem você não pode fazer valer a força a sentença arbitral. Então, se isso aqui fosse um tribunal arbitral, ó, isso aqui, e eu sou o Poder Judiciário, eu fico aqui quieto, Poder Judiciário só olhando, porque eu sou inerte. Aí, a partir do momento que tem a sentença arbitral aqui, ela pode ser cumprida espontaneamente. Se ela não for cumprida espontaneamente, o interessado tem que pegar a sentença arbitral e levar ao Poder Judiciário, porque aqui está a soberania, aqui está o poder, certo? Aqui está a soberania, aqui está o poder. Aí eu faço cumprir a sentença então colocada, certo? Porque eu chego com um título que a lei conferiu força judicial a ele. Bom, então até agora ficamos com a letra B. A letra C vai dizer: a sentença arbitral só poderá ser executada junto ao Poder Judiciário após ser confirmada em processo de conhecimento. Aí não tem por que existir arbitragem. Você imagina, tem que ter uma sentença para confirmar ela no Poder Judiciário, totalmente contrário à ideia da arbitragem. E a letra D, a sentença arbitral será executada segundo as regras do cumprimento de sentença, tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial. Essa aqui é o que todo mundo se atira, porque você pensa a arbitragem é fora do juízo, então vai ser lá. A arbitragem é título judicial via cumprimento de sentença. Basta entender por que ela é título judicial, para dar importância para a arbitragem, para dar importância e autoridade, fazer com que a gente crie uma cultura de utilizar a arbitragem, não uma cultura de buscar uma sentença no Poder Judiciário. Eu já havia feito essa questão e errei exatamente por isso, por não saber se o árbitro tinha força de juiz, né? Na verdade, ele não tem, mas o título que ele produz sim, né? Está dentro da... Porque o árbitro, é importante só fixar, porque isso está talvez longe da nossa realidade. Para ser árbitro, basta ter capacidade. Né? O sujeito capaz, ele pode ser árbitro. E aí você vai julgar, como assim? Pode parecer estranho, quase que beira o absurdo. Mas se eu estou aqui, eu posso fazer um contrato com você e eleger qualquer aluno aqui para ser árbitro. E aí a gente regula conforme as leis da arbitragem e aquilo tem força de título executivo judicial. Claro que hoje ela não é tão simples assim. Nós temos tribunais de arbitragem ou câmaras de arbitragem criadas no país, né? Quem é que cria câmaras de arbitragem? Por exemplo, a Fiergs tem uma câmara de arbitragem, a Fiesp, a FGV, são câmaras criadas hoje no país. Nós temos mais para empresas, porque é mais comum as empresas utilizarem a arbitragem. Veja que a ordem nem colocou o João e o Pedro estão fazendo arbitragem, ela colocou o supermercado X e a pessoa jurídica excelência. Beleza? Questão número 4. Agora é juizado especial cível, né? Então, diz lá a questão número 4. Arthur ajuizou a ação perante o juizado especial cível da comarca do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter reparação por danos materiais em razão de falha na prestação de serviço pela sociedade empresária Consultex. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais foi publicada, mas não apreciou juridicamente um argumento relevante suscitado na inicial, desconsiderando em sua fundamentação importante prova do nexo de causalidade. Arthur pretende opor embargos de declaração para ver sanada tal omissão. Essa questão aqui ela está perguntando algo que é bem cirúrgico lá dentro da lei do juizado especial cível, né? É um tópico dentro da lei do juizado especial cível. Antes de fazer a questão, vamos trabalhar só assim, ó, brevemente com um quadro daquilo que no juizado especial cível difere do procedimento comum. São 4 ou 5 itens que quase sempre são os mesmos que são requeridos, tá? Então vamos tentar entender qual era a diferença. Por quê? Porque a lei do JEC, ela é uma lei de 95. E aí, sendo uma lei de 95, ela internalizou alguns sistemas que são diferentes do processo civil de 2015 agora. Alguns já foram alterados, outros não. A nossa virtude aqui vai entender qual foi a grande mudança que o Código de 2015 implementou na lei do Juizado Especial Cível. Se tu pegar aqui o Código de
2015 e colocar a Lei 9.099, né, você vai ver que o Código de 2015, ele alterou a Lei 9.099. Entre elas, ele disse assim, ó, caberão embargos de declaração ou acordo, caberão embargos de declaração contra a sentença ou acordo nos casos previstos no Código de Processo Civil. Aí ele coloca, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Essa é a pergunta aí da questão. O que acontecia? Olha só, a Lei 9.099 de 95, ela pensou o seguinte, aí eu vou traçar alguns panoramas do JEC, tá? O JEC você pode entrar até 40 salários mínimos para determinadas causas, certo? Isso aqui provavelmente não vai cair, tá? Não vai cair porque é uma matéria mais fácil. Aí todo mundo sabe, até 20 pode entrar sem advogado. Também provável que não caia, né? Porque isso é um conhecimento comum aí. O que aconteceu? A lei do JEC, que é de 95, a lei do JEC, que é de 1995, ela vai dizer o seguinte, ó, os embargos de declaração no JEC suspendem o prazo para interposição de outros recursos. Então eles tinham um efeito suspensivo do prazo. Certo? Suspensivo do prazo. Por quê? Porque em 95, qual é a diferença entre efeito suspensivo e interruptivo? O suspensivo, tu leva em consideração o que já transcorreu, né? Então eu vou te dizer assim, ó, se passaram 5 dias e eu suspendi o prazo, quando eu começar a contar novamente, quando sair o efeito suspensivo, o próximo dia vai ser o 6º dia, porque eu já contei 5. No suspensivo, eu levo em consideração o que já transcorreu. A lei do JEC, ela pensava que assim ela ia dar uma maior celeridade para o processo. Só que, claro, o processo nunca demorou por causa de prazo. O processo mesmo, se tu perguntar assim, qual é o grande problema do processo? O grande problema do processo é a gestão cartorária, o processo fica parado no cartório. É esse o processo, esse é o problema. Demora para juntar, demora para certificar, né? Então é terrível. Se o processo é físico, por exemplo, hoje, você olha servidores que numeram folhas, né? Em 2019, nós temos dentro de cartório servidores que numeram folhas. Quase um absurdo isso, né? Mas enfim, tá lá. Aí você tem efeito suspensivo. Veio o Código de 2015 e diz assim, ó, não, os embargos de declaração têm efeito interruptivo. Significa dizer o quê? Que eles interrompem o prazo para interposição de recurso. Então, quando eu estou lá no Juizado Especial Cível, publicada a sentença, eu tenho 5 dias para apresentar embargos de declaração. Se eu apresentar no 5º dia, a partir do julgamento dos embargos de declaração, zerou o prazo, né? Então, é basicamente assim, ó, zera, né? Não, apaga tudo, começa a contar de novo, né? E interruptivo, como é um interruptor, né? Apaga, né? E aí você não esquece mais interruptivo e suspensivo, né? Porque o interruptivo ele apaga o que aconteceu, assim como o interruptor, lembra dele? Hein? Pam, né? Apagou, quando tu acender começa de novo. Essa é a relação aí. Então o embargo de declaração tem efeito interruptivo. Qual é o recurso que nós vamos entrar no âmbito do Juizado Especial Cível? Outra matéria que eles podem nos pegar aí. É a apelação? Não, no Juizado Especial Cível não tem apelação. O nome do recurso é recurso inominado. Isso é fantástico. Ele ganhou nome por ser inominado, né? Então, o recurso é inominado. Então, recurso inominado, esse é o nome. Parece eu quando nasci, minha mãe, eu fiquei sabendo esses dias que eu não tinha nome ainda. Aí a minha mãe falou, mas tu fez ecografia? Eu perguntei, mas não fez ecografia para saber se era menino ou menina? Eu fiz, mas era muito caro e eu tenho 38 anos, né? 38 anos atrás, era muito caro, mas não dava para... Aí nasceu um guri, eu falei, tá, legal, e vocês não tinham preparado assim, o nome antes, né? Pensado, se for guri, como eu faço com as minhas filhas, que eu amo elas, né? Aí a minha mãe disse, a gente não tinha falado muito sobre isso, né? Aí tá, daí eu nasci e te entregaram, olha o... Aí eu fiquei olhando para ela assim, nenê. A gente chamava de bebê, nenê. Depois a gente saiu de casa, voltou para casa, aí a gente discutiu e foi marcar. Aí eu fiquei assim, uma vacácio nomes, né? Uma vacácio legis, assim, né?
Cara, sem nome, né? Mas então tá, aqui é o recurso inominado, né? Então o recurso inominado é o recurso que não vai ser para o tribunal, ele vai ser para as turmas recursais. E o prazo do recurso inominado, prazo de 10 dias, não prazo de 15 dias. Recentemente nós tivemos uma alteração aí que passou então a contar também no juizado especial prazo em dias úteis, tá? Prazo dias úteis. Essa é uma peculiaridade aí importante também, né? Quando a gente vincula juizado especial cível ou procedimento comum. Tá legal. E se eu não comparecer a uma audiência aqui, ó, no juizado especial cível, o que que vai acontecer? Vamos comparar procedimento comum, aí também eles podem te pegar. Procedimento comum ou procedimento do juizado especial cível. Se eu não comparecer à audiência de conciliação ou mediação no procedimento comum, o que que acontece? Se eu não comparecer a uma audiência no procedimento comum sendo o autor, letra A, o processo é extinto, letra B, eu vou ter multa de até 2% e ato atentatório à dignidade da justiça, letra C, nenhuma das anteriores, letra D, eu vou rodar. Letra B significa, se eu não comparecer a uma audiência de conciliação lá no procedimento comum, eu vou ter multa de até 2%, mais ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos lá. Se eu não comparecer a uma audiência de instrução no procedimento comum, então vai dizer lá que o João pediu uma audiência de produção de provas e não compareceu lá no procedimento comum. O que que vai acontecer? Ele perdeu a prova que ele ia produzir. Não vai ter punição por multa de 2% ou ato atentatório à dignidade da justiça. O não comparecimento à audiência de conciliação é ato atentatório à dignidade da justiça e multa de 2%. O não comparecimento a uma audiência de instrução, que é para produzir a prova, é você perder a oportunidade de produzir aquela prova. Então, somente isso. Procedimento comum, tá? Agora vamos para o JEC. O não comparecimento a uma audiência do JEC. Aí você vai ter o seguinte, ó, se for autor, vai ser, pode marcar lá, extinção ou arquivamento do processo. E nas audiências do JEC, na audiência do JEC. Ou se for o réu, revelia. Por que que... A colega pergunta, na de instrução, é que a lei do JEC, ela diz assim, ó, que haverá apenas uma audiência, sessão de conciliação e instrução. É que na prática, aqui do Rio Grande do Sul, se colocam duas audiências normalmente. Uma tentativa de conciliação, depois a outra para apresentar a defesa. Mas ela é una, ela não vai ter diretamente aqui uma diferenciação. Então você vai ter a audiência no juizado especial cível, se o autor não comparece, extinção. Arquivamento poderia marcar. Se o réu não comparece, revelia. Ou a questão pode te dizer, presume-se verdadeiros fatos alegados pelo autor. Belezinha aí? Certo? Esses são os elementos, então, colocados aí. Olha só vou mostrar para vocês aqui a lei do JEC. Ela não é uma lei assim que cai sempre, tá? Mas volta e meia ela está aparecendo lá para complicar. E normalmente o que complica, ou o que ela traz, são diferenças entre procedimento comum e juizado especial cível. As principais modificações que nós tivemos pelo Código. Então, pegando aqui, ó, só abrir aqui na tela. Por que que hoje é inadmissível a gente pensar assim, ó, uma audiência causaria extinção, né? Porque aí o autor vai entrar de novo. Então hoje é inadmissível pensar isso. É um desfavor à economia processual. Então é melhor eu punir ele, multar ele. Dizer, olha, tu não vai na audiência, tu recebe uma multa, mas eu vou entrar de novo. Não, não tem entrar de novo, você já está com a demanda. Por que nós vamos fazer o retrabalho, né, só porque o autor não compareceu? Essa é uma posição aí, uma posição muito paternalista aí, né, para o autor, né? Deixa eu mostrar mais um ponto aqui. Eu abri a lei 9009, peraí.
Olha só, aqui no Juizado Especial Cível, né, nós temos a estrutura do artigo 3º, que trabalha com a competência do juizado, né? Ele é um juizado onde você tem a opção pelo procedimento. Aqui também uma questão importante, o JEC é de competência relativa, tá? O que é competência relativa? Eu posso optar ou não pelo JEC. Já os outros 2 juizados não têm opção. Aí você vai ter assim, ó, o Juizado Especial Federal ou o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem opção. Ele é de competência absoluta. Se eu entrar com uma demanda contra o município, contra o Estado ou contra a União Federal e estiver enquadrado nas causas do Juizado Especial, o Juizado Especial Federal e o Juizado Especial da Fazenda Pública serão aí de competência obrigatória. Essa é a determinação aí colocada. Aqui também nós temos um outro ponto importante, ó, o artigo 42, tá? Vai falar do prazo. Ó. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido recorrente. Aí, esse tópico aqui é importante, ó. O preparo será feito independentemente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recurso, no âmbito do JEC, o prazo para fazer o preparo é de 48 horas após a interposição. No procedimento comum, qual é o prazo para fazer o preparo? Eu tenho que, se eu vou recorrer, no momento, no ato da interposição, eu tenho que fazer o preparo. No Juizado Especial Cível, eu tenho 48 horas após o protocolo para efetivar aí o preparo, certo? Essa é a ideia. Vamos só terminar, né, com o artigo 51. Ó. O artigo 51 tem 2 pontos importantes. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências, quando eu comentei para vocês, né, não comparecendo a uma audiência, o autor haverá a extinção do processo. Da mesma forma, eu posso aplicar isso para o procedimento comum? Não. No procedimento comum funciona assim, lá do Código de Processo Civil, não aqui da lei. Procedimento comum vai nos dizer, se o autor não comparecer à audiência de conciliação, multa de até 2%, ato atentatório à dignidade da justiça. Se o autor não comparecer à produção de provas, você vai ter o quê? Você vai ter a perda da prova, mas não a extinção do processo aí. 5 dias. Base de declaração sempre 5. E aqui também temos, né, uma outra situação que é diferente da situação do procedimento comum. Essas duas aqui, ó. O inciso 2 vai dizer, observa só, nós estamos dizendo quando que vai ser extinto o processo, certo? Quando que vai ser extinto o processo? No JEC, no Juizado Especial. Aí, um dos casos, quando o autor deixar de comparecer, é a mesma coisa no procedimento comum? Não, já vimos que não é. 2, quando inadmissível o procedimento instituído por esta lei ou seu prosseguimento após a conciliação. Aí eu te pergunto, se você entra com uma ação no Juizado Especial Cível, e não é caso do Juizado Especial Cível, não é matéria do Juizado Especial Cível, qual vai ser a consequência disso? Extinção do processo, porque o artigo 51 está falando da extinção. Agora eu te pergunto, se no procedimento comum, por exemplo, na Justiça Comum, Justiça Estadual, CPC, você entra com um procedimento que não é o correto, letra A, o juiz extingue, letra B, o juiz tenta converter e aproveitar os atos que possam ser aproveitados, letra C, nenhuma das anteriores, ou letra D, eu vou rodar? Letra B, né? O que diz a letra B? Aproveitar os atos processuais. O JEC dá paulada. O Código de Processo Civil manda aproveitar. Por que isso? Porque eu decorei? Não. Porque o JEC é de 95, não tinha tanto processo, máquina de escrever,
né? Então, entra de novo. É quase uma penalidade dizer para o autor que ele tem que entrar de novo. É quase uma penalidade. Em 1995. Em 2019, é uma penalidade dizer para o autor que ele tem que entrar de novo com a ação? Não. Arquivo e imprimir. Pronto, ele entrou com a ação novamente, né? Então, em 2019, ele não aceita, ele aproveita o ato processual que possa ser aproveitado. E terceiro momento aqui, bem importante também, inciso 3. Esse aqui, se cair, pega meio mundo também. Olha só, no JEC, tá? Quando for reconhecida a incompetência territorial, o processo é extinto. O que eu estou dizendo com isso? Se você teria que entrar com o processo em Canoas e entra em Porto Alegre, entrou errado, deveria entrar em Canoas. Aí o que o juízo de Porto Alegre vai fazer? Extingue o processo. Ele vai dizer para o autor, olha, tá errado, não é aqui. Entra de novo no lugar correto. É isso que vai acontecer, extinção do processo. Aí eu te pergunto, num procedimento comum, se você entrar com uma ação em Porto Alegre e era para entrar em Canoas, letra A, o juiz vai extinguir o processo. Letra B, o juiz vai declinar da competência e enviar para o juízo competente. Letra C, nenhuma das anteriores. Ou letra D, eu vou rodar. Qual é? Brasil, né? Sempre Brasil, né? Então a letra B vai dizer o juiz declina da competência e manda para o juízo competente, certo? Então esse também é uma alteração que nós temos no JEC. Essas aí são as pegadinhas que tem no JEC, tá? Essas são as pegadinhas aí que você vai visualizar frontalmente no JEC. Lembre que a aula é sobre resolução de questões, né? Então, lembra que a gente estava fazendo uma questão que é a 4. Já viram a resposta? Aí diz assim, ó, diante de tal cenário, assinale a afirmativa correta. Qual é o cenário? O cenário do sujeito que apresentou embargos de declaração. Aí diz assim, ó, Arthur poderá opor embargos de declaração, diz a letra A, suspendendo o prazo para interposição. Não é suspendendo, é prazo interruptivo. Letra B, os embargos de declaração não interrompem ou suspendem o prazo, está errado. Letra C, eventuais embargos de declaração interpostos por Arthur interromperão o prazo para interposição de recurso para a turma recursal. Verdadeiro. Ficamos com a letra C até agora. E Arthur não deverá interpor embargos de declaração, pois esses não são cabíveis no âmbito de juizados especiais. São cabíveis sim. No âmbito do JEC, Juizado Especial Cível, Lei 9.099, cabem 2 recursos. Embargos de declaração e a figura do recurso inominado para a turma recursal, certo? Também há uma definição que caberia recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, certo? Caberia recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, mas é uma causa bem excepcional aí. Pela lei do JEC, essa é a previsão aqui. Então, letra C, ficamos com a resposta correta. Questão número 5 vai nos dizer um pouco sobre aquilo que a gente acabou de comentar. Diz assim, ó, Leilane, autora da ação de indenização por danos morais, proposta em face de Carlindo, na 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, informou em sua petição inicial que não possuía interesse na audiência de conciliação prevista no 334 do CPC. Então você tem uma audiência de conciliação que o autor afirmou aí que não tinha interesse. Né? Mesmo assim, o magistrado marcou a audiência de conciliação e ordenou a citação do réu. Fez certo o magistrado, porque pelo 334, parágrafo 4º, a audiência não vai ser realizada em 2 situações. Quais são as 2 situações que a audiência de conciliação não será realizada? Primeira situação, quando o direito não admitir autocomposição, que é aquele direito que não admite acordo, não admite disposição dele, né? Então, eu vou interditar uma pessoa, não tem como fazer acordo. Contra a fazenda pública, em dívidas tributárias, o acordo só é feito se for decorrente de lei. Então, o direito não admite autocomposição. E a segunda hipótese é quando ambas as partes manifestarem expressamente. Nesse caso, só uma manifestou expressamente aí o desejo de não ser realizada a audiência. O réu regularmente citado manifestou interesse na realização da referida audiência, na qual apenas o réu compareceu.
O juiz, então, aplicou à autora a multa de 2% sobre o valor da causa. Sob o procedimento do magistrado, a partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. O que aconteceu aqui? O réu, regularmente citado, compareceu. O autor não compareceu e houve a aplicação da multa. Agiu corretamente o magistrado, portanto, né? Diz a letra A. O magistrado não deveria ter marcado a audiência de conciliação, já que o autor informou em sua petição inicial que não possuía interesse. Falso. A audiência somente não vai ser realizada quando ambas as partes manifestarem expressamente aí o seu desinteresse. É assim que estabelece, né, o 334, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, certo? Está aí na tela. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Bom, seguindo aí, o magistrado agiu corretamente, tendo em vista que a conduta da autora se caracteriza como um ato atentatório à dignidade da justiça. Beleza, podemos ficar com essa. Letra C. O magistrado deveria ter declarado o processo extinto sem resolução do mérito e a multa não possui fundamento legal. Essa letra C aqui ela estaria correta se fosse o JEC, né? Se fosse o Juizado Especial Civil, está correta a letra C. Porque na letra C, se o autor não comparecer à audiência, extinção do processo e a aplicação do arquivamento. Não tem previsão aí de multa, né? Letra D. A manifestação de interesse do réu na realização da referida audiência pode ser feita em até 72 horas. Errado. O prazo de manifestação do réu é de até 10 dias antes da audiência. Diz aqui, ó, o 334, acompanha aí na tela, parágrafo 5º. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Belezinha, então? Essa é a determinação, artigo 334, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Letra B, portanto, a resposta correta, o magistrado agiu corretamente. Eu achava que apenas uma das partes não tendo interesse não era pegar a Não, ambas as partes precisam manifestar, né? Se uma das partes afirma que não tem interesse, mesmo assim poderia sair acordo, né? Ela deve afirmar isso em juízo, né? Então essa é a ideia. É expresso no 334, parágrafo 4º. Questão número 6, vamos lá? Marcos se envolveu em um acidente, abalroando a motocicleta de Bruno, em razão de não ter visto que a pista estava interditada. Bruno ajuizou em face de Marcos, você tem Bruno autor, Marcos réu. Ação de indenização por danos materiais, visando receber os valores necessários ao conserto de sua motocicleta. Marcos, ao receber a citação da ação, entendeu que a responsabilidade de pagamento era da seguradora Confiança, em virtude de contrato de seguro que havia pactuado para seu veículo antes do acidente. Então tá, você bate o olho aí e vê seguradora. Qual é a forma de intervenção de terceiros da seguradora? Denunciação da lide, né? Então você tem palavras fundamentais, olha só. Fiança é chamamento ao processo. Seguradora e evicção é denunciação da lide, certo? Se o sujeito tem interesse jurídico, é assistência. E depois as outras duas novas. Amicus curiae, que é o amigo da corte, aquele que quer se manifestar, pode ser uma organização sindical, pode ser uma organização de classe, pode ser algo científico, né, um instituto de ciência, uma igreja, uma religião, qualquer delas pode se manifestar aí para dar a sua opinião em um processo. Lembra somente que, olha só, das decisões que admitem ou não intervenção de terceiros, cabe agravo de instrumento, salvo o amicus curiae. O amicus curiae é irrecorrível. Se o juiz aceita ou não o amicus curiae, ele é recorrível. E depois nós temos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Então, se eu apagar essa questão aqui e perguntar o seguinte, ó, se o Marcos aqui denunciar da lide a seguradora Confiança e o juiz não aceitar a denunciação da lide, que recurso que cabe? Apelação ou agravo de instrumento? Agravo de instrumento. Por quê? Porque da decisão que admite ou não a denunciação da lide ou a intervenção de terceiros, caberia agravo de instrumento. Ademais, você sempre na dúvida sobre agravo de instrumento ou apelação, tem que pensar naquele aspecto físico. Se o juiz aqui, ele não admitiu a denunciação da lide da seguradora Confiança, o juiz de direito, de primeiro grau, tem mais alguma coisa para fazer com o processo? Tem. Ele tem que julgar a demanda entre Bruno e Marcos. Então, não pode você marcar lá na hora da prova a apelação. A apelação demandaria o processo todo para o tribunal para discutir se a seguradora Confiança deve ser denunciada ou não. Entenderam? Você marcar a apelação aqui é quase um desastre para o processo, né? Quase. Porque aí você diz o seguinte, então tá, o réu está sendo demandado. O que ele pode fazer para atrapalhar o processo? Faz uma denunciação da lide de qualquer pessoa aí. Que aí, se o juiz não aceitar a tua apela, ele leva 5 anos de discussão no tribunal. Né? Então, denunciação da lide, ficamos com o caso da seguradora. Indeferida a denunciação da lide, caberia aí agravo de instrumento. Letra A. Marcos pode promover oposição em face de Bruno e da seguradora. O que é oposição? Oposição é uma ação de procedimento especial. Ela não é uma intervenção de terceiros. Oposição funciona da seguinte maneira. Por que caiu isso aí? Porque no código anterior, oposição era intervenção de terceiros. No código atual, oposição não é mais intervenção de terceiros. Então, como a prova está perto, aqui, ó, a memória fotográfica vai te ajudar, né? Então, aqui nós temos oposição. Ela era uma intervenção de terceiros. Só que ela era, não é mais. Certo? Não é mais intervenção de terceiros. O que é, portanto, a oposição? Oposição é uma ação de procedimento especial. Procedimento especial. A oposição funciona assim, ó. O autor e o réu estão controvertendo, estão discutindo, por exemplo, a propriedade desse veículo aqui, ó. Tá? Então, autor e réu estão discutindo a propriedade desse veículo. Só que tem um terceiro que entende que esse veículo pertence a ele. Então, ele move uma ação de oposição nesse processo, contra o autor e contra o réu. Na verdade, é contra todo mundo, buscando que o seu direito prevaleça sobre o direito do autor e da parte. Na verdade, o artigo da oposição vai dizer, ó, quem controverter no todo ou em parte, sujeito aqui, ó, sob o direito que estão litigando o autor e réu, poderá oferecer oposição contra ambos. Só que no sistema anterior era intervenção de terceiros, agora é um procedimento especial. Então não tem nada a ver com a ideia de contrato de seguro aí, certo? Eu sei o nome, eu sei o texto, mas não sei o número do artigo. Peraí. (682) vai dizer aqui, ó, quem pretender no todo em parte a coisa o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá até ser proferida a sentença oferecer oposição contra ambos. 682. Beleza? Marcos pode promover denunciação da lide à seguradora. E aí? Certo, né? E se eu colocasse assim, ó, Marcos deve promover denunciação à lide à seguradora. Aí eu te pergunto, a denunciação da lide, ela é obrigatória ou ela é admissível, facultativa?
admissível. Aqui nós temos um porém aí. Por quê? Porque pelo código anterior, a denunciação da lide, ela era obrigatória. Olha o que o código atual diz, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Então, essa é uma outra alteração que nós temos do sistema anterior para o atual. A denunciação da lide no Código de 73, ela era tida como obrigatória. No Código, então, de 2015, ela não é obrigatória, ela é admissível. Significa só dizer o seguinte, ó, só para contar a história aqui, porque eu acho que, na verdade, a prova da ordem é um monte de historinha jurídica, né? Então a gente tem que sempre contar uma historinha para tentar chegar perto do que eles vão falar. Vamos supor aqui, ó, que a vítima de um acidente de trânsito demande contra o causador do acidente de trânsito, certo? Contra o causador do acidente de trânsito. Aí, o que está sendo dito é o seguinte, ó, o causador do acidente aqui, se ele tem contrato de seguro, ele pode denunciar da lide a seguradora, certo? Pode denunciar da lide a seguradora. Qual é o objetivo dele? É que se ele for condenado nessa demanda aqui, desde já o juiz condena a seguradora. E aí o autor, ele pode cumprir já contra os dois. Na verdade, o autor vai ter interesse em cumprir em face da seguradora. Então, por quê? Porque normalmente ela é mantida por uma instituição financeira, tem dinheiro. O sistema atual, literalmente, dizia que isso é obrigatório. Só que te liga aqui, ó, agora não é mais obrigatório. Poderia o réu não denunciar a seguradora. E depois que pagar aqui, ele entra com uma ação contra a seguradora, buscando o dinheiro que ele pagou de volta lá, um ressarcimento. Mas por que existe a denunciação da lide? Economia e celeridade processual. Só uma peculiaridade aqui. Qual é o prazo que eu tenho para entrar com ações buscando seguro? Então vamos lá. Prazo para cobrança, são 3 prazos prescricionais fundamentais. Prazo para cobrança de dívida, 5 anos. Prazo para as indenizatórias. Qual é o prazo das indenizatórias? Prazo prescricional das indenizatórias. Isso mesmo, 3 anos, né? Então, prazo das indenizatórias, 3 anos, certo? 3 anos o prazo das indenizatórias. Então tá aqui, ó. Vamos lá, contando sempre em caso concreto. Se tu sair daqui hoje e bater o carro, o prazo para indenização por dano... Tem que botar assim, né? É assim, né? Tem que bater 3 vezes, né? Então, se tu sair daqui e bater o carro e tiver danos materiais, qual é o prazo que tu tem para entrar com a demanda indenizatória? 3 anos. Se você for ofendido, 3 anos. Então, são 3 anos o prazo das indenizatórias. Por quê? Porque lá no artigo 206 do Código Civil, 206 do Código Civil, vai dizer assim, ó, em 3 anos, aí vai colocar lá no inciso 5º, ó, a pretensão de reparação civil. E pretensão de reparação civil são as indenizatórias, certo? E o prazo do seguro, ele está aqui, ó, prescreve em 1 ano, aí diz aqui, ó, a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, quer dizer, do segurador contra o segurado. Contado o prazo para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. Entenderam aqui essa bronca? Então tá, ótimo. Se vocês não entenderam, é isso que vai cair. Então, valeu a pena vocês virem agora por isso, tá? Então, a tua tarde vai se realizar agora, né? Vai cair lá uma questão que nem é de processo civil, ela é de direito civil, né? E vai representar aí uma questão lá. Ainda sobra as outras 6 de processo para acertar. Então, diz assim, ó, prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador ou deste contra aquele. Vamos começar desde o início. Quer dizer que, se eu aqui, esquece o processo, tá? Se eu sou segurado e aqui está a instituição seguradora,
eu tenho 1 ano para buscar o seguro dessa seguradora. 1 ano, tá? Tem 1 ano para buscar o seguro perante ela. Essa é a base aí que nós vamos entender dentro da estrutura da seguradora. Beleza, só que daí vem o inciso 2 e vai dizer na linha A o seguinte: esse prazo de 1 ano não é contado aqui diretamente do evento. Ele é contado para o segurado, para esse aqui, ó, causador do acidente de trânsito, da data em que ele é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado. Então vamos supor o seguinte, olha só, eu fiz contrato de seguro aqui com a seguradora, tá? Aí por que alguém vai me demandar se eu fiz contrato de seguro com a seguradora? Porque as pessoas são chatas, gostam de brigar, né? Bateu o carro, acidente de trânsito, o índice de ação e de probabilidade de ter demanda é enorme, porque as pessoas não querem fazer acordo. Aí esse aqui diz assim, ó, eu tenho a seguradora. Aí a questão vai te contar que a oficina que a vítima quer arrumar o carro não é a oficina credenciada da seguradora do sujeito. Então aí gera uma demanda. Esse sujeito aqui, que é o causador do acidente, ele pode fazer 2 coisas. Ou ele denuncia da lide a seguradora, ou ele espera para depois ajuizar uma demanda contra a seguradora. Claro que é muito melhor ele denunciar da lide, certo? É muito melhor ele já fazer isso aqui, ó. Muito melhor ele já fazer isso aqui, a denunciação da lide da seguradora. Só que se ele não faz, ele perdeu o direito. Pela literalidade do Código 73, sim. Atualmente eu te pergunto, se ele não denuncia, ele perdeu o direito? Não, ele não perdeu o direito. Ele pode depois mover uma ação contra a seguradora. Só que se depois mover uma ação contra a seguradora, tem o prazo de 1 ano, contados da data em que ele é citado aqui nesse processo. Então, olha o que o sistema fez. Se você não denunciar da lide, provavelmente você vai perder o direito da seguradora. Provavelmente, né? Por quê? Porque se você não fizer a denunciação da lide, você pode entrar com ação contra a seguradora. Só que aí eu te pergunto, essa ação acaba em 1 ano da citação? Provável que não, né? Aí se você não denuncia da lide, você não vai mais ter prazo para entrar com esta ação aqui. Entenderam? Esse é o sistema. Ah, mas por que a seguradora é o menor prazo que nós temos? Por que é? Professora, tem uma pergunta. Pode falar. O chamamento ao processo, ele vai ser obrigatório ou vai ser somente admissível igual a denúncia? O chamamento ao processo não é obrigatório, né? Ele é permitido o chamamento ao processo, né? Então, o chamamento ao processo ele tem essa peculiaridade porque o fiador ele pode tranquilamente responder a demanda, né? Se tu tivesse na dúvida, eu só vou criar um modelo para te ajudar a responder, tá? Tu tá com essa dúvida na hora da prova, chamamento ao processo é obrigatório ou não? Tu pensa o que é o chamamento e começa a nominar, né? Vamos supor assim, ó, o filho é o devedor e o pai é o fiador. Aí o credor demanda contra o pai. Se eu pintar lá que é obrigatório, você está dizendo que é obrigatório que o pai, como fiador, chame ao processo o filho, né? Que ele... Nem sempre essa relação, mas é por isso que eu digo, às vezes na dúvida tem que pensar nos absurdos, né? Tem que pensar naquilo que é mais assim, ah, mas é um absurdo o pai chamar o filho, então tá, então é isso aí que a gente ajuda para responder, né? Certo? Então tá. Letra B, portanto, o Marcos pode promover denunciação da lide à seguradora. Aqui o chamamento ao processo na letra D seria no caso de fiador, né? Falou em fiador, locação, é o caso de chamamento ao processo. Questão número 7. Maria dirigia seu carro em direção ao trabalho, quando se envolveu em acidente de veículo, com um veículo do município de São Paulo afetado à Secretaria de Saúde. Opa, peraí. Aqui. Afetado à Secretaria de Saúde. Então tá, então você tem Maria dirigindo o carro. Aí eu te pergunto o seguinte, porque o importante, olha só, não é você fazer o número de questões, você estudar a partir das questões. Porque uma coisa eu tenho certeza, quando o examinador faz a questão da tua prova, sabe o que ele olhou? Ele olhou a prova anterior.
mas não para fazer igual, porque isso ele não pode fazer. Ele cuida para não fazer igual, mas ele vai tendo ideias a partir disso. Você consegue entender isso, que o cara que faz a questão é um ser humano? Aí ele está olhando assim, Juliano, vai lá e faz a questão. Sabe o que eu, se fosse Juliano, ia fazer? Eu ia ler todas as questões de processo para não fazer igual. Aí quando eu estou lendo a questão de processo, Maria dirigiu o seu cara, não posso fazer igual a essa. Ah, mas aqui tem um assunto interessante. Isso aqui pulveriza ideias para o cara fazer questões, entenderam? Então vamos lá. Qual é o prazo que Maria teria aqui para entrar com uma ação contra o município de São Paulo em razão do acidente de trânsito? Indenizatória. 3 anos, isso mesmo, né? Em coro, assim, né? 3 anos. Aí diz assim, ó, em razão da gravidade do acidente, Maria permaneceu 6 meses internada, sendo necessária a realização de 3 cirurgias. Que danos nós podemos perceber aqui se ela parou 6 meses internada e 3 cirurgias? Teríamos dano moral, né? Teríamos dano material aqui, gasto em medicamentos, se a questão falar. Teríamos lucros cessantes? Não sei, né? Aí a gente não pode marcar. Se a Maria fosse trabalhadora assalariada, seletista, o INSS ia pagar para ela, né, o seguro. Agora, se ela é profissional autônomo, você deveria requerer aqui lucros cessantes. 15 dias após a alta médica, a vítima ingressou com ação de reparação por danos morais e materiais em face do ente público. Na sentença, os pedidos foram julgados procedentes com condenação do ente público ao pagamento de 200 salários mínimos, não tendo a ré interposto recurso. Diante de tais considerações, assinale a afirmativa correta. Vamos parar por aí para fazer algumas perguntas. A Maria teria 3 anos para entrar contra o município. Te pergunto, se ela vai entrar contra o município, ela pode... ou deve entrar no juizado especial da Fazenda Pública? Deve entrar. Se é causa do juizado, a competência é obrigatória. Qual é o limite do juizado especial da Fazenda Pública? Qual é o limite de valor do juizado especial da Fazenda Pública? Qual é o limite de valor do juizado especial federal? Tem limite, juizado especial federal até 60 salários mínimos, tá? Então, juizado especial federal até 60 salários mínimos. Vou mostrar aqui para vocês porque fica mais claro aí da gente entender aqui. Deixa eu pegar aqui. Artigo 3º da Lei do Juizado Especial Federal, né? Compete ao Juizado Especial Federal conciliar e julgar as causas da competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos. Se eu fosse entrar com uma ação contra a União Federal, até 60 salários mínimos é Juizado Especial Federal. Especial Cível, 40 salários mínimos, mas aí a competência é relativa, eu posso escolher. E, por fim, o nosso Juizado da Fazenda Pública, 12.153, ela vai dizer assim, ó, é de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas, interesses do Estado, Distrito Federal e município, até o valor de 60 salários mínimos. É uma competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública. Aqui nós temos duas competências que são comuns, né? Elas se encontram. Tanto o Juizado Especial Federal quanto o Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência é 60. Os dois são de competência absoluta. O JEC não é de competência absoluta, ele é competência relativa. Ele pode ser escolhido. Por quê? Qual é essa grande definição aqui? Basta você observar o seguinte, ó. A Lei do Juizado Especial Federal, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública é de 2009. A Lei do Juizado Especial Federal, a 10.259, olha aqui, ela é de 2001. Então você vai ter o JEF em 2001, o Juizado da Fazenda Pública em 2009 e o JEC lá em 95. O JEC, aí para você não precisar decorar, a primeira lei de juizado especial que nós tivemos foi em 95.
Aí ela entra pedindo licença, quase que pedindo desculpa, né? Desculpa que eu nasci. É isso que o Juizado Especial Cível faz quando chega. Tanto que tem tanta gente que critica o Juizado Especial Cível. Ah, não é justiça e tal, né? E ele serviu de base para o Código de Processo Civil. Então, como ele é o primeiro, ele quase pede desculpa, e ele é relativo. Você me usa ou não? Essa é a ideia que o Juizado Especial Cível disse. Agora, já o Juizado Especial Federal e da Fazenda Pública, ele vem em 2000 e em 2009, então ele já chega chutando a porta. Ele já diz, ó, até 60 é comigo. Né? Então essa é a base aí dos dois tipos de demanda. Mas tá legal, só para a gente conversar aqui. Então a gente consegue perceber, isso aqui tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública ou não? Pode falar. Uma pergunta, é certo ali a ré não interpôs recurso? A ré sendo ente público e o duplo grau de jurisdição? O reexame necessário, né? Tá certo. Essa é a pergunta, a gente já vai chegar lá. É justamente saber se tinha reexame necessário ou não. Aí aqui, pela leitura do caput, você deduz que isso é Juizado Especial da Fazenda Pública ou não é? Não é, por quê? Porque o Juizado Especial da Fazenda Pública é até 60 salários mínimos. Aqui a condenação foi em 200 salários. Então vamos lá. O problema é que no caput vai dizer que foi condenado e não tendo a ré, que é o município aqui, interposto recurso. Então, ela não interpôs recurso. A pergunta vai ser, ele vai automaticamente para o tribunal ou só vai em recurso? O que aconteceu? Nós temos aquilo que a colega pergunta do chamado reexame necessário, certo? Só que o reexame necessário, ele foi relativizado pelo Código de 2015, ele foi calibrado, ele existe ainda, mas foi melhor modulado aí pelo Código de 2015. Primeiro nós chamamos ele de remessa necessária, ele está aí na tela, ele vai dizer o seguinte, ó, está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada, a sentença proferida contra a União, os Estados, Distrito Federal, municípios, suas respectivas autarquias e fundações. Então aqui está dizendo, olha, no caso é do Estado, eu condenei o Estado, deveria ter reexame necessário. Beleza? Depois vai ter a limitação do valor, mas eu condenei o Estado, vai ter reexame necessário. Agora vamos estudar a partir do inciso 1 aqui. Se eu condenar uma sociedade de economia mista, tem reexame necessário? Se eu condenar uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, tem reexame necessário? Não. O inciso 1 vai dizer, proferida contra a União, Estado, Distrito Federal, município, que essa é fácil, autarquias e fundações de direito público. A autarquia é o próprio Estado revestido, né, ou travestido de outra instituição. Né? Você vai, por exemplo, no INSS, tu entra lá no INSS e tu diz assim, aqui tem União Federal dentro. Né? No INSS é uma companhia de seguros, você não está entrando na companhia de seguros, dá para ver que tem um cheiro de Estado lá dentro. Né? Então você percebe que tem. Então aquilo é uma longa manus, né? Uma mão longa do Estado. Então as autarquias estão sempre junto aí com as fundações de direito público. O que não está aqui, que é o que cai? Não está aqui sociedade de economia mista, não está aqui empresa pública, certo? Bom, diz o seguinte, ó, nos casos previstos nesse artigo, não interposta apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e se não fizer, o presidente do respectivo tribunal vai avocá-los. Né? Aí julga a chamada remessa necessária. Não, aqui é a chave da nossa resposta. Não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou proveito econômico obtido for inferior ao valor líquido e certo de 1.000 salários mínimos para a União, 500 salários mínimos para o Estado, aqui está a resposta, e 100 salários mínimos para o município. Então, é 1.000 para a União, 500 para os Estados e Distrito Federal e 100 salários mínimos para os municípios. Também não vai ser aplicado quando você tem aqui a estrutura de autoridade das decisões. Então, vamos lá, tem que ter reexame necessário, mas o código fez uma limitação de alçada, que é uma limitação extremamente alta, se a gente for pensar assim em ações de responsabilidade. Se nós equipararmos o salário mínimo
a R$1.000, né, arredondarmos para R$1.000, nós estamos falando de uma condenação de R$500 mil, por exemplo, do Estado, que não vai ter reexame necessário. Qual foi a condenação na nossa questão lá? 200. Como foi 200, não vai ter a estrutura aí da aplicabilidade. Por quê? Porque se ela for inferior a 500 salários mínimos, não haverá reexame necessário. Então diz aqui, ó, ainda que o município de São Paulo não... aliás, é município, né? Aí diz aqui, ainda que o município de São Paulo não interponha qualquer recurso, a sentença está sujeita à remessa necessária, pois a condenação é superior a 100 salários mínimos, limite aplicável ao caso, o que impede o cumprimento de sentença pelo advogado da autora. Qual é o limite para o município? Exatamente 100 salários mínimos, né? Então, se for inferior a 100 salários mínimos para os municípios, as autarquias e as fundações de direito público, não haverá reexame necessário. Como a sentença foi superior a 100 salários mínimos para o município, nós estamos trabalhando aí no ambiente de um reexame necessário. A letra B errada, né? Basicamente, quando ela fala em qualquer condenação, vai dizer lá, a sentença estará sujeita a remessa em caso de qualquer condenação. A letra C, a sentença não está sujeita à remessa necessária, porquanto a sentença condenatória é ilíquida, mas poderá, assim, Maria poderá, assim, propor a execução contra a fazenda tão logo a sentença transite em julgado. Esse caso aqui também é importante, olha só. Veja que a condenação ela foi em 200 salários, então nós temos uma sentença que é líquida, tá? Mas vamos pensar que ele colocasse assim, ó, a sentença é ilíquida. Está certo a letra C? Maria poderá assim propor a execução contra a fazenda pública. Errado. Eu só posso ajuizar, ou melhor, proceder à execução contra a fazenda pública a partir de uma quantia líquida. Então eu não tenho que fazer execução para liquidar, eu tenho que liquidar a sentença e depois estabelecer o procedimento executivo. Aliás, contra a fazenda pública é possível cumprir a sentença. Você tem cumprimento de sentença contra a fazenda pública. E não exatamente como diz aqui a execução contra a fazenda pública. Então, ficamos a letra C aí como equivocada. E a letra D, a sentença não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação é inferior a 500 salários mínimos, limite aplicável ao caso. Após o transjulgado, Maria poderá promover o cumprimento de sentença, mas está errada, porque não é município. É município, não é estado, né? Eu ia te perguntar, acima de 100, mesmo não sendo município, cairia dentro dos 500, dos 500... Não, 500 é estado, Botaram errado aqui, deixa eu... Eles poderiam ter botado uma cidade, né? Não... Professor, qual é o artigo esse reexame? 496. Então tá. Então só para esclarecer, a letra D aqui ela não é correta, porque ele vai dizer a sentença não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação é inferior a 500 salários mínimos. Aí isso é aplicado para o Estado, não para o município, né? E aí depois até a alternativa ela deixa claro, ó, após o trânsito Maria poderá promover o cumprimento de sentença em face do município de São Paulo. Se é município, nós temos aí 100 mil. Certo? Vamos lá? Ah, não, mas é a D sim, pessoal. Agora que eu percebi. Ah, tá bom essa correção, né? É a D porque tá falando município de São Paulo, e São Paulo é capital. Só que ele não diz aqui se é capital, né? Do município de São Paulo, é. Porque aqui, ó, diz a... Então essa aí vai cair, né? Então que...
permanece como olha aqui a 500 salários mínimos para os estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e os municípios que constituam capitais dos estados. Só que lá ele diz município de São Paulo. Mas daí tu tem que saber que o São Paulo é uma capital. É porque ele poderia querer dizer assim, ó, município do estado de São Paulo. Aí não seria a capital, né? Município de São Paulo é capital. Então é a letra D, tá? Eu que errei aqui ao alterar, né? Daria para discutir, né? Com certeza deve ser um suquinho. Só ficar essa Tá, então vamos lá pontuando, ó. No caso aqui o município é de São Paulo, né? Sendo o município de São Paulo, capital, aí é 500 salários mínimos. Se é município de São Paulo interior ou um município do estado de São Paulo, aí ficaria 100 salários mínimos, né? Eu ia errar, certo? Eu ia marcar errado, com certeza. Não Município de São Paulo. Eles poderiam só botar São Paulo capital, né? Ao invés de botar município de São Paulo. Acertava essa? Não dá. Saber geografia. Mas aí, a prova da ordem, não é geografia. Vamos lá. Advogado tem que saber tudo, mapa mundi. Né? Tá bom. Antiga Barça. Questão número 8, vamos lá então. A multinacional estrangeira Computer, com sede nos Estados Unidos, celebra contrato de prestação de serviços de informática com a Sociedade Empresarial Telecomunicações S.A., constituída de acordo com as leis brasileiras e com sede no estado de Goiás. Então você tem uma multinacional estrangeira que faz um contrato de prestação de serviço com uma empresa brasileira, conforme as leis brasileiras e com sede no estado de Goiás. Os serviços a serem prestados envolvem a instalação e manutenção de servidores localizados na sede da Sociedade Empresarial Telecomunicações S.A. Então, quer dizer, eu estou cumprindo, né, o serviço no Brasil. Né? Ainda consta no contrato celebrado entre as referidas pessoas jurídicas que eventuais litígios serão dirimidos com exclusividade perante a Corte Arbitral Alfa, situada no Brasil. Após discordância sobre o cumprimento de uma das cláusulas referentes à realização do serviço, a multinacional Computer ingressa com demanda no foro arbitral, contratualmente avançado. O que ele falou até agora é que foi feita uma cláusula de arbitragem. E aí deu problema, eles levaram a arbitragem. Basicamente é isso que está dito até então. Né? Com base no caso concreto, assinale a afirmativa correta. A cláusula compromissória prevista no contrato é nula de pleno direito, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto constitucionalmente, impede que ações que envolvam obrigações a serem cumpridas no Brasil sejam dirimidas por órgão que não integre o Poder Judiciário Nacional. Errado, né? Nós podemos ter uma cláusula contratual tranquilamente aqui, que de regra esteja colocada aí com base na justiça arbitral. Lembrando que, como nós comentamos anteriormente, ó, vai sair daqui uma sentença, e essa sentença arbitral, se for efetivada, é um título executivo judicial, certo? Esse é o elemento aí que nós temos dentro dessa estrutura aí. Bom, de regra nós temos essa ideia aí até então. Letra B. Caso a empresa Telecomunicações ingresse com demanda perante a vara civil situada no estado de Goiás, o juiz deverá resolver o mérito, ainda que a sociedade Computer alegue em contestação a existência de convenção de arbitragem. Aí não, né? Então, eu não poderia marcar a letra B, porque se eu marco a letra B, tranquilamente eu vou entender o seguinte, olha, foi feita a cláusula de arbitragem e não foi cumprida, então tá bom, deixa assim. Não, se a empresa Telecomunicações ela ingressa perante a Justiça de Goiás e a Computer fala que deve ocorrer convenção de arbitragem ou que tinha convenção de arbitragem, o juiz não pode tão somente deixar rolar lá no âmbito da justiça de primeiro grau ou do Poder Judiciário, deveria levar para arbitragem. Aliás, nesse caso da letra B, quando se fala em compromisso, cláusula de arbitragem, convenção de arbitragem, o momento adequado para que ela seja alegada é exatamente esse,
preliminar na contestação. Olha o que diz lá o artigo 337, que é o artigo das preliminares na contestação. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Entre as alegações, né, antes de discutir o mérito, está lá, ó, convenção de arbitragem. Então, a empresa lá, Computer, ela alega em preliminar na contestação, convenção de arbitragem. Tá certo, e aí eu te pergunto o seguinte, vamos supor, e se não tem convenção de arbitragem? Se não foi feita, ou melhor, se foi feita a convenção de arbitragem e a empresa Computer não fala nada, o juiz pode conhecer de ofício da convenção de arbitragem ou ele depende de provocação? Depende de provocação. Olha o que está lá no 337, parágrafo 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. O que eu quero dizer é que, para convenção de arbitragem, não há conhecimento de ofício pelo juiz. Para convenção de arbitragem, a parte tem que se manifestar expressamente. Então, a letra B também aí está errada. Aí diz a letra C, visando efetivar tutela provisória deferida em favor da multinacional, poderá ser expedida a carta arbitral pela Corte Arbitral Alfa para que o órgão do Poder Judiciário com competência perante o Estado de Goiás pratique atos de cooperação que importem na construção provisória de bens na sede da Sociedade Empresarial Telecomunicações, a fim de garantir a efetividade do provimento. O que ele está dizendo aqui? Ele basicamente está dizendo o seguinte, olha, se for dada uma medida lá na corte arbitral, para você fazer a constrição de bens, para você efetivar, vale aquilo que eu comentei anteriormente, eu tenho que bater na porta do Poder Judiciário, porque o juiz lá da arbitragem, ele não tem poder para fazer efetivar a força pela sua soberania a sentença ou aqui a tutela provisória então dada. Então sim, ele deveria bater na porta lá do Poder Judiciário. E a letra D, a sentença arbitral proferida pela Corte Arbitral Alfa configura título executivo extrajudicial, tá certo? Não, né? Sempre a mesma coisa, né? Sempre vinculando sentença arbitral a título extrajudicial. E ela tem natureza de título judicial. Questão número 9. Jorge administra 5 apartamentos de Marina. Ele recebe os valores relativos à locação dos referidos bens, realiza pagamentos inerentes aos imóveis, condomínio e IPTU, abate o valor pela prestação de serviço e repassa o saldo residual para a Marina, mediante depósito em conta corrente titularizada pela contratante. Na verdade, aqui o Jorge está atuando como um administrador da Marina. Ele faz a administração e aí deposita na conta dela o saldo residual. Contudo, nos últimos 10 meses, Jorge tem deixado de fornecer os relatórios mensais acerca da despesa e receita. Incomodada, a Marina o questiona acerca da omissão, que nada fez. Diante desse cenário, Marina procura um advogado que, com o objetivo de obter os relatórios, deve ajuizar. O que a Marina quer? Aqui está a resposta principal, bem na última alegação. A Marina não quer o dinheiro. Ela, na verdade, não sabe se está recebendo certo ou não. O que ela quer é o objetivo de obter os relatórios. Então, ela quer algo que esteja vinculado à prestação de contas, não uma cobrança. Ela quer prestação de contas. Então, essa questão aqui, ela é quase autoexplicativa, né? O que a Marina quer? Ela quer uma ação de execução de contas fundada em título extrajudicial? Não é. Aliás, título extrajudicial é acerto verbal havido entre as partes? Não. Verbal, não tem nada verbal que seja título extrajudicial. Não existe. O que nós temos mais próximo disso é um contrato escrito, assinado por 2 testemunhas. Aí é título extrajudicial. A ação de reintegração de posse dos imóveis, ela até poderia entrar com a ação de reintegração de posse, mas não com o objetivo de obter os relatórios, né? Ela vai entrar para obter a posse, né? Então, a ação de exigir contas para que Jorge forneça o relatório, está aí a resposta correta, e a ação de consignação em pagamento, objetivando que Jorge
consigne os relatórios em juízo. Então, resposta correta, ação de exigir contas. A ação de exigir contas, ela vai, ao final, constituir um título para que eu possa cumprir aquelas contas prestadas, né? Mas no início nós temos uma ação de exigir contas. Só para comentar o que seria a ação de reintegração de posse, na verdade, nas ações possessórias, nós temos três, né? A ação de reintegração, a ação de manutenção e o interdito proibitório. A ação de reintegração é quando eu perdi a posse. O termo técnico é esbulho. Esbulho possessório gera reintegração. A outra, nós teríamos a ação de manutenção na posse, que é diante de uma turbação. Quer dizer, se eu sou turbado na posse, atrapalhado na posse, eu tenho aí uma ação de manutenção na posse. E o que a questão pode contar sobre manutenção ou turbação, né? Reintegração é mais fácil, invadir o imóvel. A manutenção da posse diante de turbação, ela pode ser o seguinte, ó, o agressor, o réu aqui, ele está efetivando atos que não permitem a utilização plena daquela posse. Exemplo, eu tenho uma área rural lá, eu não invadi a tua área rural, mas eu começo a derrubar árvores na entrada. Então eu tenho aqui uma ação de manutenção da posse. Eu tenho uma garagem lá, um box, e o sujeito coloca o carro dele na frente. Ele não entra no box, mas ele coloca na frente. Ele está turbando a minha posse. Então isso são atos que atrapalham, prejudicam a posse, né? E por fim o interdito proibitório. Quando que cabe o interdito proibitório? Diante de uma ameaça iminente, a entrada, portanto, né, de esbulho ou de turbação. Diante da ameaça iminente, poderia ser efetivado o interdito proibitório. O que seria isso, né? Hoje é muito comum assim, a ameaça iminente, o que a ordem pode colocar lá? Vai ser invadido um prédio público, aí eu posso entrar antes da invasão com o interdito proibitório. Ou áreas que reiteradamente são invadidas, pode ser feito o interdito proibitório. Áreas que têm tubulação enterrada, que não pode ser construída, não pode ser invadida, se pensam que vai gerar uma invasão, interdito proibitório. As companhias de energia elétrica, elas entram muito com interdito proibitório para não invadirem as suas áreas onde tem as torres de energia elétrica, né? Porque as torres de energia elétrica, embaixo dela, para quem não tem casa, você tem uma estrutura de uma casa, então as pessoas às vezes se depositam ali. Uma vez eu vi uma foto bem interessante, a empresa do Rio de Janeiro tinha entrado lá, tinha uma torres de energia, ela tinha entrado com um interdito proibitório. E aí cada torre de energia ela botou uma placa, dizendo lá que o juiz da vara tal tinha deferido o interdito proibitório para não invadir. Só que uma das torres tinha caído a placa. E aí foi invadida. Então era interessante a foto que tinha uma fileira de torres de energia, assim, tinha umas 30, todas com umas plaquinhas, né? E uma delas não tinha placa e estava invadida embaixo. Tipo assim, o cara chegou lá, deu uma olhada, essa aqui não tem proibição, é minha, né? A outra já tem dono, né? Então a ordem pode contar esses exemplos de questões aí, né? De empresas concessionárias de energia, por exemplo, ou de tubulações aí. Certo? Questão número 10. Roberta ingressou com ação de reparação de danos em face de Carlos Daniel, cirurgião plástico, devido à sua insatisfação com o resultado do procedimento estético por ele realizado. Antes da citação, Roberta, já acostumada com sua nova feição e considerando a opinião dos seus amigos de que estaria mais bonita, troca de ideia e desiste da demanda. Quer dizer, tô linda, tô feia, tô linda, tô feia, né? A desistência foi homologada em juízo por sentença, então desistiu, foi lá. Após 6 meses, da total recuperação da cirurgia, Roberta percebeu, agora eu tô feia, né? Que o resultado ficara completamente diferente do prometido. Razão pela qual resolve ingressar novamente com a demanda. Aí, ela poderia ingressar novamente com a demanda de Roberta deverá ser, vamos pensar, se alguém entra com uma demanda e desiste, poderia entrar novamente? Em tese poderia, porque não foi julgado o mérito daquela demanda, né? Então, se não tem julgamento de mérito, não tem coisa julgada.
aí ele vai dizer assim, ó, deveria ser feita extinção sem resolução do mérito por ferir a coisa julgada? Não, né? Porque ela não renunciou ao direito que ela tem, ela apenas desistiu da demanda. Extinta sem resolução do mérito em razão da litispendência, está errado, porque ele conta aí que a primeira ação ela foi homologada em juízo por sentença depois de 6 meses, então ela já transitou em julgado aqui. Então, o que é litispendência? Litispendência é litis pendência, né? Então, entenderam? Viu? Ficou claro aqui. Então, litispendência é a existência de um litígio pendente, né? Quer dizer, eu bato na porta do Poder Judiciário e já tem um litígio pendente sobre aquela demanda lá tramitando. Então, isso é litispendência, né? Letra C, distribuída por dependência, que é o que poderia ficar, né? Porque aí eu vou... vai ir para o juiz aquela demanda para saber se teve julgamento de mérito, se eventualmente tem alguma mudança naquele pedido e submetida à livre distribuição, pois se trata de nova demanda. Eu não posso considerar que vai ser submetida à livre distribuição porque é uma nova demanda sem guardar critério algum com aquela demanda anterior. Porque caso contrário, qual é o problema aqui? Por que é distribuído por dependência? Tem o artigo, já vamos demonstrar aí, mas não é... Aqui você responde não por artigo, é por raciocínio, tá? O meu raciocínio marcou de errei. É. Então qual é o problema aqui, ó? Olha só, por que eu não poderia marcar a letra D, submetida à livre distribuição? Vamos supor assim, ó, caiu para o juiz A, aí o meu processo está lá com ele. Aí eu não gosto do processo, ou melhor, do processo eu gosto, eu não gosto do juiz, né? Não é o juiz que eu queria, em tese aí. Aí eu faço a desistência e entro de novo. Entro de novo com o processo, buscando que caia com o juiz B. Na verdade, aqui eu vou alterando o juiz que eu quero. Então é natural que a lei faça a previsão, dizendo, olha, se você desistir e entrar de novo, cai para o mesmo juiz. Porque senão você fica desistindo para escolher o juiz que melhor resolveria o seu problema. Aí isso é a distribuição por dependência. Tem um artigo, acho que é o 276, deixa eu ver aqui. Daí vai pro mesmo juiz. Vai para o mesmo juiz, né? Tem que pedir o desarquivamento. Não, porque vai ser 286, vai ser determinado o desarquivamento a partir da distribuição. Quando eu distribuir aquilo, o sistema acusa que já teve uma demanda e aí a partir disso ele distribui por dependência. Diz o artigo 286, ó, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem por conexão ou continência, com outra já ajuizada, e aqui está a nossa, ó, quando tendo sido extinto o processo em resolução, for reiterado o pedido. Então, reiterei o pedido, tem que cair obrigatoriamente para o mesmo juiz. Está lá determinado, então, para a estrutura do mesmo juiz, certo? Bom, depois a questão número 11 vai dizer assim, ó, Luana, em litígio instaurado em face de Luciano, viu seu pedido ser julgado improcedente, o que veio a ser confirmado pelo tribunal local, transitando em julgado. Isso aqui a gente já fez? Não, né? O advogado da autora alerta no sentido de que, apesar da decisão do tribunal local basear-se em acórdão proferido pelo STJ, o precedente não seria aplicável ao seu caso, pois se trata de hipótese fática distinta. É o que a gente comentou na questão número 1 e a questão número 2. Que é quando aplica uma tese, mas eu acho que aquela tese é a distinta. Afirmou ainda ser possível reverter a situação por meio do ajuizamento de ação rescisória. Então vai lá, qual é o problema que aconteceu aqui? A Luana, ela instaurou um litígio contra o Luciano. Aí foi julgado improcedente. No caso de ser aplicada uma tese distinta, caberia agravo interno, lembra lá? Só que qual é o problema que aqui não cabe agravo interno? Porque está resolvido aqui, ó, transitando em julgado. A ação já acabou. Acabou. E aí, o advogado da autora, depois que a ação acabou, alerta de que, apesar da decisão do tribunal local basear-se em acordo proferido pelo STJ,
em regime repetitivo, o precedente não seria aplicável ao seu caso, pois se trata de hipótese fática distinta. Afirmou ainda ser possível reverter por meio de ação rescisória. Ih, já tem a resposta. A resposta é a letra B, né? Então, vamos lá. Letra A, não cabe a ação rescisória, pois a previsão de cabimento da rescisão do julgado se destina às hipóteses de violação à lei e não à de precedente. O que o Código vai falar sobre a estrutura da ação rescisória aqui? Deixa eu pegar aqui. O 966 vai dizer assim, ó, a decisão de mérito transitada em julgado, ela pode ser rescindida quando? Bom, aqui são os casos que a ordem pode contar que o juiz foi comprado, recebeu valores para julgar, e eu fiquei sabendo aí depois, né? For proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente, resultar de dolo, coação, não é o caso, ofender a coisa julgada, e o nosso problema é aqui, ó, violar manifestamente norma jurídica. Então, a sentença, ela viola a norma jurídica porque ela aplica outra tese errada, né? Aí diz assim, ó, no que tange é que eu perdi aqui. Aqui, violar manifestamente norma jurídica. Aí diz o parágrafo primeiro. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido, sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Nas hipóteses previstas no inciso do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a propositura de uma nova demanda ou então a admissibilidade do recurso correspondente. Mas, na verdade, o grande objeto da questão está aqui no parágrafo 5º. Ele vai dizer assim, ó, cabe ação rescisória com fundamento no inciso 4º do caput desse artigo, no inciso 5 do caput desse artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de caso repetitivo, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Na verdade, pelo atual sistema, caberia a ação rescisória com base nessa aplicação equivocada do precedente mencionado. Então, o juiz aplicou um precedente que eu considero equivocado, que é distinto daquele que realmente seria o aplicável. O fundamento é exatamente o parágrafo 5º do 966. Parágrafo 5º do artigo 966, esse é o fundamento aí. Então, ficamos com a letra B. Beleza, então, pessoal? Então, tá.